Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos para mais uma aula do nosso curso de TI para negócios. Antes da gente continuar essa aula, por favor, compartilhe esse curso com pessoas interessadas nesse assunto. Qual é o assunto? TI para negócios. Então, se você conhece alguém que é um administrador, que é uma pessoa que precisa ter algum conhecimento de TI, só que não é de TI, é de contabilidade, é diretora da empresa, bom, enfim, que gerencia algo, que gerencia recursos de TI, por favor, compartilhe esse curso com essa pessoa que com certeza vai ser bem interessante, tá bom? Bom, o que será dito na aula de hoje? Hoje a gente vai falar basicamente sobre bancos de dados, tá? Então, o que são bancos de dados, para que serve um banco de dados e por que o banco de dados é tão importante para o negócio. E no final da aula eu vou dar 3 recomendações. Bom, o que são bancos de dados? A definição mais comum de um banco de dados é a seguinte: um banco de dados é um conjunto de dados que se relacionam e criam ou disponibilizam informações. Mas o que esse conceito ele realmente quer nos dizer, tá? Então vamos para um exemplo claro aqui. Bom, o conceito explica que, voltando aqui, explica que é um conjunto de dados que se relacionam, né, para disponibilizar alguma informação. Vou primeiro explicar então o que são dados, tá? Então, normalmente quando a gente fala de banco de dados, é comum você escutar a palavra tabela, tá? Então eu criei uma tabelinha com alguns dados, tá certo? Então pode ver aí, tem Renato, Carlos, São Paulo, Ceará, 2, 5. O que esses dados estão nos dizendo? Nada, definitivamente nada, né? Por quê? Porque eles são dados. O dado em si, ele não diz nada, tá? Mas, olha agora, isso é um banco de dados, porque os dados eles estão relacionados com algumas outras informações e esse conjunto nos traz alguma informação. Então, é um dado relacionado com outro que nos traz uma informação. Qual é a informação que a gente consegue identificar? Que nesse banco de dados ocorreu a venda de um livro. Deixa eu ver se é um livro. Isso, ocorreu a venda de um livro e que é entregue em São Paulo, o cliente foi o Renato, a forma de pagamento dele é cheque e ele vai dividir isso em 2 vezes, com prazo de 60, 30 e 60. Vê, vamos voltar aqui de novo. Então aqui ó, são os dados. Percebe que são os mesmos dados que nós temos aqui, só que relacionados? Então, vamos voltar ao conceito, né? Então, um banco de dados é um conjunto de dados, tá, que se relacionam e nos trazem uma informação. Então, isso é o banco de dados, tá bom? Um dado em si, somente o dado, ele não é informação. Bom, então, para que serve o banco de dados? A gente já entendeu o que são dados, como eles se relacionam e nos trazem informação. E para que ele serve, tá? Dentro do nosso processo da tríade que a gente vem conversando desde as primeiras aulas, então toda empresa tem os processos que ela precisa executar. Abaixo dos processos existe o software que ajuda a dar mais agilidade aos processos, e abaixo do software existe também o banco de dados, que faz parte de infraestrutura. O que significa que todo o processo que passa pelo software, ele vai gerar um dado e esse dado ele vai ser armazenado no banco de dados. Tá? Então isso não fica em si no software. Então todos os dados que é gerado, ele fica no banco de dados. Por isso que é importante que se entenda o conceito de banco de dados, porque ao longo do tempo e juntando ao acúmulo de informações, o banco de dados vai ser muito importante. Então, assim, por que é importante para o negócio? Vamos dar mais detalhe nisso, né? Primeiro que você tem algumas sopinhas de letras que você pode trabalhar. Tá? O primeiro dele é o BI. O BI ele é uma técnica de análise que
faz análise de dados, estudos, na verdade de dados de acontecimentos passados. Então imagina que existe uma loja, né? E dentro dessa loja eles já estão operando com software e com banco de dados há 6 anos, né? E então o BI ele identifica todos esses dados, todos os relacionamentos e consegue passar algum tipo de informação valiosa para o negócio. Por exemplo, a gente analisou que todo mês de julho acontece uma venda maior, o pico de vendas é maior, e isso está relacionado ao feriado que nós temos, ou isso está relacionado a algo que acontece na rua da loja. Então o BI ele serve para trazer inteligência para o negócio baseada nos dados. Tá? Então, e para que isso aconteça, ele precisa ter um software com um banco de dados para poder ser analisado. Né? E também tem o Big Data. Big Data é um termo que para tudo quanto é lado no YouTube, estudos, enfim, tudo para todos os lados você escuta esse termo hoje em dia, né? Basicamente, assim, sem fantasiar muito, colocar muito glamour nessa palavra, é uma quantidade gigante de dados que podem ser analisados. Tá? E por que isso está surgindo com tanta ênfase hoje em dia? Porque hoje, devido ao poder computacional, já é possível analisar dados que não são estruturados. Né? Então, por exemplo, sons, vídeos, todos esses dados são dados que antigamente você não podia considerar porque você não conseguia analisar ele de uma forma estruturada. Então, esses dados que não são estruturados, você consegue hoje analisar e fazer análises preditivas. O que são análises preditivas? Imagina que você pega um banco de dados grande e identifica que todo mês de outubro, no dia 17, acontece uma perda de estoque por algum motivo dentro da sua loja, da sua empresa ou da indústria. Então, com uma análise preditiva, você consegue prever alguns acontecimentos que estão por vir mediante dados passados. Então, se você consegue identificar que isso pode acontecer, você pode então tomar uma atitude para que não venha acontecer. Então, isso é uma análise preditiva e você faz isso em cima de dados, informações de bancos de dados. Também tem o Machine Learning, né, que também é altamente falado por aí. Machine Learning basicamente é aprendizagem de máquina. Né? Então, a máquina, você disponibiliza os dados, o banco de dados, para a máquina, né? E a máquina ela vai criando ali relacionamentos, vai entendendo como que os dados se relacionam e consegue identificar e consegue aprender uma forma, né? E com essa forma ele consegue te apresentar alguns resultados. Então, um caso bem comum que é falado é o caso do Facebook, que o Facebook ele consegue identificar, né, através de machine learning, se nessa foto a pessoa é homem ou é mulher. Como que ela consegue isso? Então, em algum momento, eles colocaram algumas fotos de homem, né? Alguns momentos eles colocaram algumas fotos de mulheres e falaram, isso é homem e isso é mulher. Então, a máquina foi pegando similaridades entre ambos até entender um padrão, e esse padrão, ele, depois que você coloca uma outra foto, ele te indica, fala, esse pelo padrão que eu analisei, essa foto é a foto de uma mulher. Então, isso é Machine Learning, e ele é baseado, né, em Big Data, ou seja, em dados. Né? Para isso funcionar, precisa de dados. E também a inteligência artificial. Né? A inteligência artificial também usa, né, os bancos de dados, o Big Data, porque ele é parecido ali com o Machine Learning, que ele aprende também, né, baseado nos dados. A diferença é que a inteligência artificial ele toma alguma ação, ele não só aprende, ele toma alguma ação. Por exemplo, baseado nesses dados,
o cliente está inadimplente, sendo assim, eu tenho que cortar o acesso dele, porque senão a conta dele vai ficar muito alta, ele não vai conseguir pagar devido ao histórico que ele tem no mercado. Então, isso é um exemplo de inteligência artificial. E tudo isso utiliza alguma base de dados. Por isso que o Big Data ele é tão importante. Toda empresa tem uma base de dados, seja ela no caderno, seja ela no Excel, seja ela num software, em um banco de dados. Basta você ter a mentalidade de que você pode utilizar esses dados para o bem do negócio, né? E com isso gerar estratégias de negócio, estratégias empresariais para que o seu negócio possa estar mais competitivo, baseado em dados que você já tem, que ninguém te forneceu, que você já tem, tá? Então eu vou te passar agora algumas recomendações para você que é gestor e tem uma base de dados na sua empresa. A primeira e óbvia, mas que isso em muitas empresas não acontecem, é tenha um backup de dados, tá? Tem um backup desse banco de dados. Por quê? E tem um backup não só no HD externo, tem um backup no HD externo, tem um backup na nuvem, tem um backup em alguma empresa de segurança de dados que possa te fornecer todos a segurança disponível. Por quê? Porque os dados, conforme o tempo, quanto mais você vai alimentando essa base de dados, mais ela é valiosa e mais risco você tem de ter uma perda grande, perda financeira, né? Se você perder esses dados. Então, é muito importante que você tenha um backup desse banco de dados, que você tenha um processo rigoroso de checagem para saber se o backup está ocorrendo, se o backup é válido. Então, se você consegue fazer restore desses dados, então isso é muito importante. Também não adianta você fazer backup e na hora de fazer o restore porque alguém excluiu alguma base, você não ter condições de efetuar o restore dos dados que você tem. Então, isso é muito importante. Tenha em mente alguma técnica de análise de dados. Existem várias técnicas de análise de dados e eu não entrei aqui muito nessa questão, mas a análise de dados é importante para você ter uma base, você como gestor, ter uma base de como são feitas as análises e como você pode usar os dados ao seu favor. Então, tenha em mente uma, duas, três técnicas de análise de dados para você poder ter esse conhecimento. Segurança de dados. Hoje em dia, você, como eu disse, conforme o tempo, cada vez mais o banco de dados ele vai ficando valioso, né? Já dizem que os dados são o ouro, o petróleo, aliás, né, do século XXI. Então, é inevitável que alguém possa querer roubar os seus dados. Por isso é importante que você tenha e crie e mantenha uma rotina de segurança dos dados que você tem. Quem tem as credenciais, se é criptografado, onde estão, tá? Então, todo o processo de segurança que você puder imputar em cima desses dados é de grande valor, porque, como eu disse, ele pode te ajudar muito, o banco de dados atual que você tem. Se você tiver dúvidas, é só subir na hashtag NetRW Curso de TI, que a gente vai ajudar você nas dúvidas. Pode postar comentário aqui também no vídeo, fica à vontade. A próxima aula a gente vai falar sobre computação em nuvem, tá? Então não percam, porque vai ser uma aula excelente. Obrigado, pessoal, até a próxima.